Olá, tudo bem? Muito obrigado por você ter entrado mais uma vez em nosso canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Se você puder, compartilhe este vídeo com outras pessoas, assim você estará nos ajudando a divulgar mais o nosso trabalho. Você pode dar também o seu joinha, o seu like, você pode também se inscrever em nosso canal. E o tema de hoje é sobre o filho pródigo, ou também deveria ser chamado o filho perdido. Venha comigo! O nosso texto introdutório para o assunto de hoje encontra-se no livro São Lucas capítulo 15, a partir do verso 11 até o verso 32. Leio contigo, diz assim as Escrituras. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou seus bens dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava fartar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandas matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Como falamos inicialmente, essa história deveria ser chamada de O Filho Perdido. Talvez esse seja um título mais cabível, em vez de O Filho Pródigo. Primeiro porque está numa sequência de 3 parábolas.
A primeira delas, a ovelha perdida. Segunda, a dracma ou moeda perdida. E em terceiro lugar, o filho pródigo, ou seja, o filho perdido. Então, este talvez deveria ser o título mais apropriado para essa história, esta parábola que Jesus contou. E o objetivo de Jesus era falar sobre o amor do Pai nesta parábola, nessa história. Nós podemos imaginar o impacto que esta parábola, essa história fez na vida da elite religiosa nos dias de Jesus, os fariseus em especial. Homens prepotentes, homens que se achavam os donos do saber. E esta parábola, por certo, causou um impacto tremendo, incomodou estes homens, os escribas e os fariseus. Normalmente Jesus não explicava suas parábolas, a não ser para os seus discípulos em particular. Normalmente ele contava suas histórias, virava as costas e saía. E cada qual devia se colocar dentro da história e se perguntar: aonde faço parte nesta história? A pessoa deveria colocar a carapuça sobre ela e se colocar dentro da história de Jesus. A pessoa deveria se perguntar: quem sou eu nessa história que ele contou? Esse era o objetivo de Cristo. Cada um deveria se assumir diante dessas histórias, destas parábolas. E Jesus conta essas três histórias, em especial a terceira, filho perdido, em resposta a um questionamento dos judeus. E essa terceira história é o ponto central das três histórias. E podemos ver isso em Lucas capítulo 15, os versos 1 a 3. Diz o verso bíblico: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E o verso 3 então diz: então lhe propôs Jesus esta parábola. Então, em resposta a estes questionamentos, que Jesus comia com pecadores, recebia, portanto, homens publicanos, pecadores, e ele então passa a contar essas histórias. Os judeus talvez até entendessem de ovelhas. Jesus contou a história da ovelha perdida, pois era uma comunidade pastoril, mas Jesus queria que eles entendessem de pessoas, não de animais, como tratar o ser humano. Jesus queria que eles não se relacionassem só com animais, mas se relacionassem com pessoas, com seres humanos, que os seres humanos merecem o abraço de um pai de amor, um pai amoroso, e eles não entendiam isso. Jesus queria que os judeus pensassem o seguinte: será que realmente nós amamos as pessoas? Será que nós estamos dispostos a receber as pessoas que não são dignas de crédito? Esta, portanto, era a ideia central de Cristo nessa última história, a história do filho perdido. Portanto, Jesus quis mostrar que o ser humano pode estar em qualquer buraco, em qualquer vazio existencial, pode se sentir perdido, mas sempre haverá um abraço de Deus para todo aquele que se chega contrito e abatido a Ele. Para os escribas e fariseus, os publicanos e pecadores não tinham direito algum. Eles nem mesmo podiam se voltar-se para Deus, segundo eles. Eles nem mesmo podiam ir à igreja. Quem podia ir no pátio da igreja era somente O pátio da igreja era reservado para os gentios convertidos, ou seja, os prosélitos, que através de cerimônias judaicas tornavam-se um judeu, para crianças e mulheres judias. Somente estes podiam ir ao pátio do templo. E, portanto, os publicanos e pecadores não tinham nem mesmo esse direito. Então Jesus quis mostrar que o nosso Deus é o Deus dos que não têm Deus, os que não têm direito a ter Deus. Que a religião do seu pai era a religião dos que não podiam ter religião, não tinham direito a ter uma religião. Portanto, os judeus se sentiam incomodados com esta mensagem de Jesus, incomodados. A primeira coisa que Jesus tenta mostrar é que Jesus e que nosso Deus veio como uma grande janela, um grande portal aberto para que o pecador possa
caminhar livremente até o coração de Deus, o coração de amor do Pai, receber o abraço do Pai. E nessa história, a Bíblia nos apresenta, Jesus conta a história, que este jovem que estava lá na fazenda, um certo dia, olhando ao longe, viu colinas distantes, montanhas distantes, e começou a nutrir em seu coração a ideia de que lá no outro lado da colina, no outro lado da montanha, havia uma grama mais verde. Que lá no outro lado da montanha havia um mundo colorido. Havia meninas mais bonitas do que aquelas que moravam em volta da sua fazenda. Que lá havia uma cidade colorida e maravilhosa. E ele desejou ir para além de sua fazenda, no outro lado da colina, para o outro lado da montanha, na esperança de que encontraria uma grama extremamente verde. Na fazenda tudo era sempre igual, tudo era muito comum, a comida era a mesma, as músicas eram as mesmas, e ele foi se cansando das coisas boas. É interessante como o ser humano se cansa de coisas boas. Então ele ouviu falar que além da montanha, além da colina, tudo era colorido e maravilhoso. E havia somente felicidade e alegria. E ele pensou, é muito melhor eu conhecer o outro lado da colina, o outro lado da montanha, do que viver aqui nesta fazenda, onde é uma mesmice de sempre, onde tudo é igual, onde existe uma rotina. Preciso conhecer um mundo colorido. E as Escrituras nos informam que ele partiu, juntou seus haveres, a parte da sua herança, e partiu sem se preocupar com os sentimentos do pai e os sentimentos de sua mãe. Não se importava se seu pai ficaria chorando, se sua mãe iria ficar chorando. Frio, partiu para uma terra distante. A pessoa obcecada por uma grama verde, do outro lado da montanha, iludida pelo poder inebriante do pecado, seu coração se fecha para aquelas pessoas que ela amava. E ela parte sem olhar para trás, friamente, sem se importar com quem ficou para trás, se a pessoa ficou chorando, ficou sofrendo ou não. Ela ruma a um mundo aparentemente colorido. E esse primeiro estágio é sensacional, porque é um sentimento de liberdade. A pessoa se sente livre, como se estivesse deixando um fardo para trás, né? Aqueles que o amavam ficaram com um fardo para trás. E agora ninguém mais para me dizer, não faças isso, não faças aquilo, nada de restrições, ninguém para me tolir. Sou uma pessoa livre para ser feliz em um mundo colorido. Que é imaginário, né? Lógico, um mundo imaginário. Mas passado um período, esse encanto começa a se dissipar. E a pessoa começa a perceber que no outro lado da colina existe grama seca também. Que lá no outro lado da colina existem espinhos afiados. Que não há fidelidade lá no outro lado da montanha. Que lá as pessoas estão concorrendo umas com as outras, puxando o tapete umas das outras. E a ilusão começa a se dissipar na mente e ela começa então a cair na realidade. E às vezes a pessoa cai em si e percebe que não há mais como retornar para a fazenda. Que as portas da fazenda às vezes são inatingíveis. Esse jovem teve algumas frustrações nesta viagem que ele fez. O primeiro problema que ele encontrou foi o revés na vida financeira. O dinheiro foi terminando. Foi acabando o dinheiro, acabando a grana, mesmo tendo recebido uma herança, um bom dinheiro. A herança se exterminou, a herança terminou, a herança foi dissipada. Gastou tudo que tinha, jogou tudo fora, jogou tudo no lixo. Aquele dinheiro fácil se perdeu. E o que Jesus está querendo dizer aqui nessa história é que mesmo que você tenha administrado mal a sua fazenda, ou seja, mesmo que você tenha administrado mal a sua herança, e essa herança pode representar sua família, seus filhos, o seu casamento, seu trabalho, sua saúde, seus amigos,
E mesmo que você tenha desperdiçado toda a sua herança, mal administrada a sua herança, mesmo que sua vida esteja em ruínas, que tudo tenha desmoronado em sua vida, Deus está te dando mais uma oportunidade, amigo. Deus está te dando mais uma oportunidade na sua vida. O Deus que recebeu esse jovem de volta, o Pai que recebeu esse jovem de volta, está dizendo: comigo sempre haverá uma nova oportunidade. Uma e mais uma oportunidade. Hoje é a oportunidade de você recomeçar de novo com Jesus. Você encontrará afeto nos braços do Pai, nos braços de Deus. Mas esse jovem enfrentou também um segundo problema. E o problema agora estava relacionado com sua vida profissional. O dinheiro terminou, segundo a Bíblia veio uma seca terrível naquele lugar, a fome foi uma realidade, suas habilidades na fazenda não eram mais úteis lá fora, no outro lado da montanha, e o único trabalho que ele encontrou foi cuidar de porcos, uma atividade humilhante para um jovem judeu em especial. Enquanto ele tinha dinheiro, tudo estava bem, tudo estava normal, tudo estava andando bem, mas depois a sua vida profissional tornou-se um verdadeiro fracasso, uma derrota completa. Desempregado, portanto, termina junto a um chiqueiro de porcos. E um terceiro problema que ele enfrenta é o problema amoroso. Ele achou que ia encontrar pessoas sinceras lá do outro lado da montanha, amores verdadeiros. Mas o que ele encontrou? Amores que tinham que ser comprados agora, a dinheiro. Só seria amado se pagasse por esse dinheiro. E até é possível que ele tenha até contraído doenças infecto-contagiosas, porque o irmão mais velho disse: esse teu filho que gastou dinheiro com prostitutas e meretrizes. Foi o que o filho mais velho declarou quando ele retornou para casa. O filho mais velho disse: eu não vou comer churrasco com este indigno, com este depravado que gastou dinheiro com mulheres, com prostitutas, com meretrizes. Churrasco para ele não. Era o pensamento do seu irmão mais velho. Não tenho, pensou o filho mais velho, o irmão mais velho, portanto, não tem que gastar o novilho cevado que nós preparamos para caravanas de príncipes que passam por aqui, para gastar agora um novilho cevado com esse imoral, esse indigno que gastou tudo que levou de casa. Vou gastar o novilho cevado com pessoas do meu nível, pensou o filho mais velho. Para este depravado, não. Mas Jesus está dizendo, para um depravado, arrependido, contrito e abatido, sim, o novilho cevado é para ele. A festa na fazenda é para o arrependido, para aquele que contrito e abatido vem aos pés de Jesus. Às vezes é difícil entender o pensamento de Cristo, o pensamento de Jesus. Eles não entendiam mesmo, tinham dificuldade de entender. Porque Jesus queria abraçar pessoas marcadas por dores, frustrações e pelo pecado. Por doenças, muitas vezes. No entanto, Jesus diz: é para estes que eu vim, é para estes que eu vim, é para estes que o abraço do Pai está aberto. Disse Jesus: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, os enfermos. Aquele que vir a mim, disse Jesus, jamais o lançarei fora, jamais lançarei fora. Jesus disse para os escribas e fariseus: as prostitutas e meretrizes vos precederão no reino dos céus, porque muitos se converterão, se quebrantarão na presença do Rei Todo-Poderoso. Jesus está dizendo que ainda que você tenha sido um fracasso na vida, o Pai te espera de braços abertos, dizendo: há esperança para você, meu amigo, há esperança para você. Talvez as marcas da infância tenham atormentado você. Talvez aqueles monstros lá do passado que estão ocultos dentro de você venham à tona muitas vezes, destruindo as coisas boas que você fez. Mas há esperança para você em Cristo. E foi para esse tipo de gente que Jesus veio, para gente como eu e como você. E aquele jovem agora está junto aos porcos. E ele pensou consigo: não vale a pena ficar longe da fazenda, não vale a pena viver longe de Deus de hipótese alguma.
Se eu não voltar para a fazenda, só vou encontrar um abismo, só vou encontrar o pó. Por mais que eu ganhe dinheiro, por mais que eu conquiste grandes coisas nesta vida, fama, junte patrimônios, a vida será um abismo sem Jesus e sem a fazenda. E aquele jovem pensou, puxa, quantos trabalhadores de meu pai têm pão lá em abundância e eu aqui morrendo de fome, cheio de necessidades. Minha vida é o avesso dos avessos, um verdadeiro caos, um verdadeiro vácuo. Minha vida é uma incongruência. E esse jovem então desenvolve 3 teses. Eu vou voltar para casa, eu vou chegar lá na casa do meu pai e vou dizer o seguinte para ele. 3 teses ele desenvolve. A primeira tese é a seguinte: eu vou dizer para o pai, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Essa era a primeira tese. A segunda tese que ele levantou é a seguinte: não sou digno de ser chamado teu filho. Não me chame mais de filho. Não me chame. Não sou digno. Pequei contra os céus e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E a terceira tese é: trata-me como um dos teus trabalhadores. Não me chame de filho. Me trata como um empregado na fazenda. Isso estava na mente do jovem. Ele pensou lá junto ao chiqueiro de porcos. Ele fez todo um programa de ação para quando chegasse lá na casa do pai, ele diria essas 3 coisas. Pequei contra os céus diante de ti, não sou de ser chamado teu filho, e trata-me como um dos teus trabalhadores. E agora começou uma jornada de retorno, uma jornada de volta para casa. Dias de viagem, possivelmente, a pé, passando fome, comendo lixo, quem sabe. Teve muito tempo para pensar, muito tempo para refletir na sua vida, nas burrices que fez, o fato de ter ido embora de casa, embora da fazenda, deixou os animais para trás, os animais de estimação, as frutas, sentia saudade das sombras da fazenda, das comidas, das frutas da fazenda, com o coração apertado, dias de viagem, de retorno para casa. E quando ele se aproxima da fazenda, as escrituras nos dizem que o pai o avista de longe. Que coisa interessante. Aquele pai sempre estava esperando o filho. Possivelmente lá na porteira da fazenda, o pai, sombreando os olhos, olhou ao longe, viu aquela silhueta que vinha se aproximando ao longe, e o pai conhece o filho de longe. O pai conhece até o caminhar de um filho, até os passos de um filho. Não é assim? Você que é pai, seu filho está chegando em casa à noite, quem sabe, você vê os passos se aproximando na calçada, em volta da casa, é fulano que está chegando, conhece os passos. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso caminhar, o nosso andar, sabe a casa em que moramos, nos conhece por nome, e aquele pai avista o filho de longe, reconhece, é o meu filho que está voltando. E quando aquele filho se aproxima e o pai o abraça fortemente, aquele filho põe em prática as teses que ele havia desenvolvido. E ele chega e diz: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Foi a primeira tese. E o pai estava ali abraçando aquele filho, amando aquele filho. E ele agora parte para a segunda tese: não sou digno de ser chamado teu filho, meu pai. Mas o interessante, amigos, que a terceira tese ele não menciona. Vamos ler juntos as escrituras novamente, que está em Lucas capítulo 15, verso 21. O texto diz o seguinte: e o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Primeira tese. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Segunda tese. No verso seguinte, o verso 22, diz o seguinte: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Vão matar um novilho cevado, vão fazer uma festa. Ele não tem tempo de falar a terceira tese. Ele não tem tempo de falar a terceira tese, sabe por quê? Primeiro porque o abraço que ele recebeu não foi o abraço de um patrão, foi o abraço de um pai. Abraço de um pai, meu amigo, um pai amoroso que te ama. Esse é o Deus que tu vais encontrar quando você se retornar para os braços dele. É o abraço de um Deus amoroso que te ama. E ele também não conseguiu terminar porque o pai disse: não, chega, filho, não precisa falar mais nada. Para por aqui, filho. Vamos fazer uma festa, porque esse meu filho agora
retornou para casa, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meu amigo, não importa de que buraco você terá que sair, não importa de que escuridão você vai ter que se levantar, volta para casa, para os braços do Pai, volta para os braços de Jesus, entrega a tua vida a Ele, entrega o teu coração a Cristo, retorne para os seus braços de amor. Existe uma fazenda lhe aguardando, existe uma festa esperando por você. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus e ore comigo agora. Senhor meu Deus, neste momento eu entro diante de tua face e o faço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que abriu a porta de acesso e derrubou todas as paredes que haviam para chegar diante da tua presença, Senhor. Eu oro por todos aqueles que estão assistindo este vídeo, mas minha oração, meu Pai, é especialmente para aqueles que largaram a tua mão. Essa pessoa que desistiu de confiar no Senhor, que é exemplo da história que Jesus contou, a do filho pródigo, se afastou do Pai. Quem sabe, meu Deus, como na história em que o jovem começou a olhar da fazenda para o horizonte, e passou a ver as colinas, e de longe pensou, no outro lado da colina deve haver um lugar maravilhoso. É no outro lado da colina que serei feliz. Estou cansado da fazenda. Estou cheio da mesmice. Somente lá serei feliz. Lá minhas carências serão satisfeitas. Ó meu Deus, o poder ilusório do pecado o cegou. A força inebriante do seu coração o levou para longe de casa. Ó meu Pai, o primeiro momento, o primeiro estágio daquele que larga a tua mão é uma sensação de alívio. É como se um peso houvesse sido tirado de suas costas. É um sentimento de liberdade. Ninguém mais para me tolir, ninguém mais para me dizer não faças isso, não faças aquilo. Posso experimentar novas emoções, mas à medida que o tempo passa, a ilusão começa a se dissipar, o encanto vai se desfazendo. Chegou um momento, a saudade da fazenda entrou no coração do jovem. Começou a lembrar dos animais de estimação, da sombra das árvores e principalmente do amor e do carinho do Pai. Essa história, meu Deus, tem um final feliz. O jovem voltou para casa. Havia um pai carinhoso que o esperava. Mas na vida real, muitos morrerão longe da fazenda. Oh, meu Deus, que o teu Espírito entre no coração dessa pessoa. Toque sua alma, para que ela retorne aos teus braços, assim como falastes ao profeta Elias na caverna, com uma voz mansa e suave. Fala com esta pessoa, atrai ela novamente para os teus braços, Senhor. Quebre o encanto do pecado, mostre para esse teu filho, para essa tua filha, que não há felicidade longe do teu plano. Entrego todas essas pessoas que oram comigo, Senhor, em teus braços de amor. Aqueles que oram comigo sejam abençoados. Levanta o caído, meu Pai. Fortaleça o desfalecido. Dê ânimo para o desanimado, coragem para o desencorajado. Cure o ferido, derrame um bálsamo sobre o cansado. E é em nome de Cristo que eu oro por todas essas pessoas, desde agora e para sempre. Amém, Senhor.